A próstata, como algumas pessoas pensam, ela é um órgão, não é uma doença como alguns homens chegam para nós. E como qualquer órgão do nosso corpo, ele pode ser acometido por um câncer, como o pulmão, como o fígado. O câncer de próstata é uma alteração na célula da próstata, ela está crescendo de forma desordenada, então criando assim um tumor. Como qualquer outro tumor, ele pode se proliferar pelo corpo, levando a pessoa inclusive ao óbito. O câncer, na verdade, ele está sendo enfrentado pelo meu pai, né? Após os exames, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Nós tivemos esse diagnóstico aqui em Macapá, que ele é um pouco agressivo. Eu nunca tinha tido uma notícia dessa numa família. Quando eu recebi o diagnóstico do meu pai, a sensação que dá é aquela frase que algumas pessoas usam, de que o mundo desabou ali, né? Foi muito difícil, né? Eu acabei me fechando muito, não compartilhava muito desse momento, acho que muito pelo medo, né? O lado do meu pai, ele é um lado mais, sabe, machão. Então, meu pai, ele passou por uma situação que nem ele sabia ao longo tempo que ele estava carregando isso. Ele sentia, tipo, uma pochete. De repente, travou a perna dele e ele, caiu. Os exames, em cima de exame, pai, diagnosticaram como a próstata, né? Há 7 anos atrás, eu comecei a sentir uma situação na minha próstata e eu fui atrás de um urologista. Eu não voltei com ele, porque eu ficava com aquele medo. Ele vai querer fazer o exame do toque, né? E eu não vou. E o tempo foi passando, e eu me descuidei. Quando foi já agora, porque eu resolvi procurar outro urologista. Ele me solicitou todos os exames de novo. Quando eu retornei com ele, que ele olhou o meu PSA, ele tomou um susto. Quando eu vi a cara dele diferente, eu disse, pronto, estou com câncer. O mundo desabou. Ali a minha vida ali acabou. A notícia do diagnóstico do câncer, ela é muito dura para quem recebe. Você entender e assimilar isso é muito difícil. Porque eu já tive um câncer há 25 anos atrás. E eu disse, pronto, vai se repetir a cena de novo. Os principais fatores de risco do câncer de próstata são a questão da hereditariedade. Se eles tiverem mais de um parente de primeiro grau, pode chegar a sextuplicar esse risco. E aquelas pessoas que não têm um hábito de vida mais saudável. As pessoas que fumam, as pessoas mais obesas, as pessoas mais sedentárias, as pessoas que não têm uma alimentação rica em ômega 3, por exemplo, essas pacientes têm um risco maior de desenvolver o câncer, inclusive de ter um câncer mais agressivo. Na fase inicial do câncer de próstata, ele é totalmente assintomático. É muito comum, inclusive, o paciente chegar para nós urinando até relativamente bem, mas com a doença já espalhada pelo corpo, porque ele afetou outros locais, mas não afetou ainda a forma de urinar. Então é muito perigoso esperar que ele dê algum sintoma especificamente da glândula para poder procurar um médico. O paciente ele tem que procurar a partir dos 45 anos, para que a gente possa detectar a doença antes mesmo dela gerar qualquer sintoma, porque quando ela está gerando sintomas, geralmente é muito difícil de curar. A maior dificuldade dele é que o câncer de próstata começa a ter reações no dia a dia, como urinar, você tem uma mudança física, que ela é, de uma certa forma, agressiva. A gente vai deixando de lado, vai deixando, e chegou aonde eu cheguei. Agora, por que aconteceu tudo isso? Porque eu mesmo me descuidei. O exame de PSA é, sem dúvida nenhuma, o mais relevante e importante para o nosso rastreamento. Vai avaliar se o paciente tem uma necessidade ou não de ir mais à frente, fazer uma biópsia para poder confirmar se ele tem uma doença ou não. O exame de toque retal hoje não é necessário para o rastreamento. Realmente o exame de sangue ele é o mais importante. Ele não pode ser avaliado como um exame simples, como valor de referência. Tem que ser levado ao urologista porque ele vai ter fatores que vão avaliar que o PSA possa ser diferente de uma pessoa para outra, em decorrência da idade, em decorrência do tamanho da próstata do paciente. São fatores que vão nos dar informações para que a gente possa saber se aquele PSA está dentro da normalidade ou não. E eu fiz a ressonância, levei para ele imediatamente e foi quando ele disse: vamos operar e vamos fazer a biópsia. Então, no mesmo momento, com urgência, verificasse uma data para que operássemos. Em razão do avanço significativo que ele poderia ter, em pouco tempo, poderia trazer maiores consequências. Se o câncer de próstata ele está numa forma localizada, em que você possa dar uma chance para o paciente se curar, ele tem opções de tratamento. Ele pode optar pela cirurgia, que a gente chama de radical, porque ela vai tirar todo o órgão e mais as estruturas vizinhas. Ele também pode optar pela radioterapia, isso do ponto de vista de curativo. Existe o tratamento com hormonioterapia, que é um bloqueio do hormônio que é quem alimenta o câncer de próstata. Mas esse tratamento é mais para um complemento
ou apenas para uma paliação para os pacientes que estão com a doença um pouco mais avançada. E assim o médico fez. Eu desloquei com meu pai para Fortaleza. E lá meu pai fez uma cirurgia por robótica, uma cirurgia bem menos invasiva. A boa notícia foi que o médico me informou que o meu pai tinha uma grande chance de 90% de nem fazer quimioterapia ou radioterapia, porque o procedimento foi muito bem sucedido. Meu pai passou aquela fase de complicação, teve o diagnóstico e passou pela cirurgia, retirou a próstata e não foi preciso ter aquele amparato de medicamento. 2 anos já que aconteceu esse fato dele. E hoje o papai até sobe em açaizeiro, né? Ele marcou a cirurgia para o dia 10 de janeiro desse ano. Eu fiz. Quando chegou o resultado da biópsia, que quando eu entrei no consultório dele, quando ele abriu o envelope, ele deu um sorriso. O teu PSA deu 5,5 e a tua biópsia deu negativo para o câncer. Você não está com câncer. E aí eu chorei que só na frente dele, né? Então eu estou aqui mais uma vez pela misericórdia de Deus. De uma forma geral, todos os tratamentos eles podem afetar a questão da potência sexual do homem. Mas isso é uma coisa que as técnicas mais avançadas, os treinamentos, as experiências de quem está operando ele, que isso vai diminuir o risco dele ter menos efeitos colaterais. Da mesma forma, a radioterapia, com os aparelhos hoje mais modernos, que conseguem focalizar de forma mais precisa o órgão prostático sem ter nenhum tipo de comprometimento nos órgãos vizinhos, então ele também diminui a chance desses efeitos colaterais. E hoje, graças a Deus, que ele também botou em prática aquele negócio do machismo, a sexualidade, né? Aquela potência toda, não vou mais ter. E aí, muito pelo contrário, ele passou por essa cirurgia, a vida dele flui normal e daqui para frente é como o médico fala, então a prevenção já começa entre nós. Eu também já fiz esses exames, no exame completo, entendeu? Hoje, nenhum dos meus irmãos, graças a Deus, estamos com nenhum diagnóstico, porque dizem que isso aí é hereditário, de pai para filho, né? Então a gente toma essa prevenção. Agora mesmo eu fiz um check-up de saúde geral, de tudo. E voltei agora novamente com o meu urologista. Eu fiz ressonância de tudo, e a minha próstata está perfeita. E agora é fazer acompanhamento de 6 em 6 meses, para não deixar a situação da próstata voltar. A gente vê que há um aumento na procura do homem para fazer seus exames de rotina. A nossa intenção é fazer com que isso alcance cada vez mais homens para que eles nos procurem. Não esperem ter sintomas, porque é muito perigoso. Então é muito relevante o Novembro Azul. Isso é uma campanha que veio no esteio das mulheres do Outubro Rosa, que é muito relevante, que a gente vê está melhorando ano a ano. Para que os homens, de uma forma geral, para que mudem esses hábitos, a gente precisa mudar o nosso conceito de qualidade de vida. Então os homens eles precisam entender que não só no Novembro Azul, mas durante todo o ano ele precisa se cuidar, mas não precisa chegar aos 40. Que isso quebra essas barreiras, esses mitos que acabam com tantas vidas e levam nossos entes queridos. E se cuidem. Quem tem câncer tem pressa, então a gente precisa realmente ter uma atenção maior quanto a isso. O fato da quebra de barreira foi justamente no cara mais ogro, né? Aquele cara mais bruto, e deu nele. Incentivar todos homens que vá fazer seu exame, que procure a prevenção e demonstrar também o meu total apoio. Se cuide, mesmo que você tenha 38 anos, 40 anos, principalmente acima de 40. Acabe com esse machismo, procure um urologista para você não chegar numa situação de uma notícia muito triste, porque o câncer, como disse o nosso amigo, ele não espera, ele é rápido. Hoje não há justificativa para que o homem não procure assistência médica, um urologista, para que busque a prevenção do câncer de próstata. Um exame que era muito temido, que era o toque retal, hoje muitas vezes não é nem realizado. Fazer um exame de sangue, que é extremamente importante, simples e que pode salvar realmente 93% dos homens pelo óbito por essa doença, é uma estupidez até o homem não procurar o urologista nos dias de hoje. O meu apelo é que os homens a partir dos 45 anos procurem um urologista de forma anual, independente de ter sintomas ou não, para que a gente possa, de uma forma mais precoce possível, detectar a doença
e aumentar em muito a cura desse paciente. Vença o tabu!